Olá, pessoal. Eu sou a professora Lívia, né, do curso de jornalismo. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre algumas regras básicas da língua portuguesa, né, principalmente sobre as questões gramaticais. E, como eu falei, né, são algumas. A nossa língua é uma língua muito complexa, e principalmente quando a gente pensa a questão da gramática, porque digamos assim, que para você ter uma compreensão das questões gramaticais, é um processo, né, de aprendizagem que a gente leva, né, durante toda a nossa construção, da nossa vida acadêmica, né, da nossa vida escolar, e vai aprendendo com o tempo, né, porque como a gente sabe, a língua portuguesa ela é constituída de diversas regras, diversas exceções, né, que muitas vezes o problema são as exceções, não são nem as regras em si. Mas hoje eu vou aqui falar um pouquinho sobre algumas que eu considero que seja as que mais pegam, né, na hora que a gente vai para a escrita textual e muitas vezes até no momento da fala, né? A gente tem essa questão de que nós temos a língua oral, né, a língua mais coloquial que a gente utiliza no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e nós temos a língua mais formal, que é aquela que exige um conhecimento mais específico sobre a gramática, né, sobre os usos das palavras nos momentos adequados, sobre o uso da pontuação, né? Então, eu vou falar especificamente sobre três regras que eu acho que acaba pegando bastante, principalmente nós que vivemos em um contexto universitário, né, que exige da gente uma certa formalidade, sobretudo na escrita, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do plural, né? Nós sabemos que o plural muitas vezes deixa a desejar, né, quando a gente vai pensar como fazer a flexão dessa palavra e do uso dessa palavra. Aí falar um pouco sobre a questão das palavras em plural com o uso de hífen, ou seja, as palavras compostas, que também é um problema recorrente, né, quando a gente vai para os textos. Falar um pouquinho sobre o verbo haver, né, que também é outro que exige uma atenção maior do aluno, né, e da gente também. E falar sobre o temido uso da crase, né, a crase que sempre causa problemas e distorções acerca de quando utilizar, quando não utilizar, se o uso está correto, se não está correto, né? Então, eu vou tratar um pouco sobre essas questões e ver como que a gente pode, né, usar esses elementos para melhorar a nossa escrita textual. Eu vou reproduzir para vocês, né, uns slides que eu fiz, até para facilitar nessa questão da própria apresentação em si, né, para a gente ir exemplificando e vocês conseguirem visualizar melhor o uso dessas regras dentro de frases, né, dentro de orações textuais. Bem, né, como eu falei já para vocês, né, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas regras básicas de gramática. E aí, né, como eu já tinha introduzido, a primeira que a gente vai falar é sobre a questão dos plurais. Né? Hoje, nessa sociedade que a gente vive, cada vez mais online, que a gente utiliza muito o ambiente das redes sociais, o hábito de uma escrita informal, ela acabou que tomando conta, né, da nossa escrita de forma geral. Nós temos muito hábito de utilizar palavras reduzidas, utilizando apenas como é que eu posso falar? Termos reduzidos mesmo para o significado de algum vocábulo, né? A gente também está cada vez mais utilizando, por exemplo, redes sociais como o Twitter, em que
o uso de uma quantidade determinada de caracteres acaba que limitando também a nossa forma de escrita. E aí a gente acaba optando, né, por utilizar mais essa escrita informal do que propriamente a língua correta. Não que a escrita informal seja incorreta, é incorreto de acordo com as regras gramaticais, mas no sentido mais social, né, dependendo do ambiente que você está se comunicando, o uso dessa informalidade é necessário, como é que diz assim, não vai ser exclusivo, né? Não vai excluir as pessoas por causa disso. Mas em determinados ambientes, sobretudo dentro do ambiente acadêmico, na escrita acadêmica ou na escrita mais profissional, essa formalidade ela é requerida, né? Então, assim, esse uso excessivo, digamos assim, de redes sociais que a gente vive hoje acaba nos levando por esse caminho de um estilo informal de escrita. E aí é nesse momento, né, que muitas vezes a gente deixa de fazer a flexão das palavras no plural e acaba usando termos próprios ali do ambiente da rede social e que, como consequência, a gente às vezes acaba levando o uso desses termos para outros ambientes, né? Que é nesse momento assim que dá para a gente ter uma certa preocupação. Então, assim, pensando esses termos, as únicas palavras na língua portuguesa que não variam são aquelas terminadas com a letra X, né? Por isso são denominadas de invariáveis. Essas palavras, né, por exemplo, unissex, triplex, latex, são alguns desses exemplos que eu coloquei aqui. Né? Por isso que a gente chama elas de invariáveis, né? Porque independente se elas são utilizadas no plural ou no singular, né, isso não interfere na escrita delas. As outras palavras, né, todas as outras palavras da língua portuguesa, elas têm uma variação própria, né, de acordo com a necessidade que se tem. Por exemplo, elas certamente terão um plural específico que deve ser conhecido. Né? Então, assim, e como é que a gente conhece esses plurais? Indo atrás dessa informação. Né? Não tem como a gente deixar de usar essas palavras simplesmente porque não conhece. É nesse momento que a gente vai fazer uma pesquisa, né? Utilizar uma gramática, sei lá, física mesmo, ou ir no Google atrás de saber como que se utiliza essa escrita dessa palavra, né? Porque, por exemplo, a gente vive num contexto que, por exemplo, um concurso para jornalista dentro de alguma instituição pública acaba que tem a necessidade de ter textos escritos, né? E aí, se você deixa de utilizar uma escrita correta de uma palavra, isso acaba te prejudicando, né? Ou então, por exemplo, a prova do ENAD, que tem questões que são interpretativas, né? Que você vai ter que ir lá e fazer uma mini redação, né? Escrever a sua opinião sobre uma determinada temática. Então, assim, o uso correto da língua é um dos fatores que você vai ser avaliado. Então, tem que ter essa preocupação. Outra regrinha assim que pega bastante, né, os alunos, nós, na escrita de forma geral, são os substantivos compostos com hífen, né? A gente às vezes não sabe se flexiona só a primeira palavra, se flexiona só a segunda palavra, se flexiona as duas, né? E aí aqui eu vou dar algumas diquinhas básicas sobre o uso, né, desse plural para esses substantivos. Então, assim, o plural dos substantivos compostos é feito mediante duas situações. Uma delas se refere à forma como ele é escrito, né? Como o substantivo é escrito. Então, assim, se o substantivo composto for escrito sem hífen, né? Ou seja, é a palavra composta que ela é feita junta, né? Ela não tem a utilização do hífen, basta acrescentar o S, tal como acontece com a grande parte das palavras que passam para o plural. Ou seja, basta você colocar o S no final da palavra, que ela já vai estar flexionada no plural. Então, assim, os exemplos. Por exemplo, a palavra claraboia, no plural, fica claraboias. Ou seja, normal, porque é uma palavra que ela não tem hífen. Ferrovia, ferrovias. Passatempo, passatempos.
né? Então, assim, é tomar cuidado. Então, assim, é uma regra muito simples, ou seja, a palavra não tem hífen, ela vai ser flexionada normalmente, só acrescentando S no final. E a outra situação, né, a segunda situação, é a gente tem que observar quando o substantivo ele é escrito com hífen. Se ele é formado por um verbo mais um substantivo, por palavras unidas por preposição, por palavras repetidas, e entre outros casos. Nesses casos, algumas regras a gente tem que observar, porque é observando a composição desta palavra que a gente vai poder ver como é que faz a flexão substantiva para ela. Aí, né, a primeira regra é quando a palavra ela é composta, perdão, de um substantivo com outro substantivo que vai especificar o primeiro. Ou seja, nesse contexto, apenas o primeiro elemento ele passa para o plural. Um exemplo para a gente compreender melhor. Na inteiro está especificando a palavra caneta, né? Então, nesse caso, a palavra caneta vai flexionar. A escrita correta seria, não, no caso, é canetas tinteiro. Salário e família, né? A família que vai especificar o tipo de salário que as pessoas recebem. Então, salários, família. Banana prata. Prata é a especificação do tipo de banana. Então, a flexão fica bananas prata. Então, essa é a primeira regra básica, né, desses substantivos compostos com hífen para a gente utilizar o plural nessas palavras. Seria, no caso, quando é um substantivo com outro substantivo em que o primeiro, né, o segundo vai especificar o primeiro. O primeiro. As palavras unidas por preposição, né, apenas o primeiro elemento passa para o plural, né? Ou seja, tal como a primeira regra que a gente já falou. Os exemplos, estrela do mar, né? A palavra que ela é composta por um substantivo mais cabeça, a mesma situação. Mulas sem cabeça seria a flexão correta. Peroba do campo, também a mesma situação. Perobas do campo. Então, assim, é uma regra bem simples, né? Todas as palavras que são unidas por preposição, quando a gente vai utilizá-las no plural, apenas o primeiro elemento é flexionado. A terceira regra, né? Quando a palavra é composta por verbo ou advérbio, mais substantivo ou adjetivo. E aí, nesse caso, apenas o segundo elemento ele vai passar para o plural, né? Exemplos, baixo assinado, o correto é baixo, assinados. Vocês estão vendo como é tão automático essa questão da gente querer conjugar as duas falas, às vezes eu cometo o erro de falar as duas flexionadas. Mas aí a gente tem que tomar realmente muito cuidado na hora da escrita, né? E também na hora da fala, dependendo da situação que você for utilizar essas palavras, porque a gente comete erro, não tem jeito. A língua portuguesa é traiçoeira e está nos detalhes, né? De você se atentar e dizer, olha, eu tenho que realmente prestar atenção qual é a composição gramatical dessa palavra, a qual classe gramatical essa palavra pertence, para que eu possa conjugá-la, no caso, flexioná-la corretamente. Aí aqui outro exemplo, beija-flor, correto, beija-flores, né? Aí sempre viva, como a gente conjuga no plural, né, flexiona no plural, sempre vivas. Então, ter esse cuidado de observar a qual categoria gramatical essas palavras pertencem, para que a gente possa ou elas são onomatopeicas, né? Ou seja, palavras que sejam onomatopeias.
Apenas o segundo elemento, nesse caso, passa para o plural, tal como a regra acima, né? Ou seja, a regra anterior que a gente falou anteriormente. Aí os exemplos: ping-pong, ping-pongs, teco, 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 tecos, tic-tac, tic-tacs. Então, outra regra que é simples e é de fácil compreensão, né? Quando essas palavras são repetidas, ou seja, ou são onomatopeias, que é a repetição dos sons, né, no caso, e aí apenas o segundo elemento passa para o plural. A quinta regra, né, é a palavra variável com a palavra variável, ou seja, são palavras que né, os dois elementos vão poder passar para o plural, né? Lembrando que são palavras variáveis, tanto substantivos, verbos, adjetivos, pronomes, artigos e numerais. Então, assim, um exemplo: cota parte, cotas partes. Mão boba, mãos bobas. Segunda-feira, segundas-feiras. Ou seja, são palavras que na língua, mesmo elas não sendo substantivos compostos, quando a gente utiliza elas separadas, né, independente, elas, como é que eu posso falar assim? Elas são variáveis, né? Em todas as situações é necessário conjugá-las. Então, é necessário flexioná-las para o plural. Por exemplo, se eu utilizo a palavra cota independente, no plural a gente vai falar cotas, né? É uma classe gramatical que permite que ela tenha uma variabilidade dentro do plural. Em todos os momentos, a gente vai estar sempre acrescentando apenas o S na conjugação. O verbo haver. O verbo haver outra pegadinha dentro da língua portuguesa, porque a gente nunca sabe em qual momento ele vai ser flexionado, em qual momento a gente deve utilizá-lo no singular ou no plural, ou a gente deve utilizá-lo em primeira pessoa, ou se é em primeira pessoa do plural, ou em terceira pessoa do plural, a gente sempre fica com dúvida. Mas a regra para o verbo haver também é bem simples. Quando ele aparece, né, nas frases com o sentido de acontecer, ocorrer ou existir, por exemplo, ele jamais pode ser flexionado. Ou seja, ele nunca vai ser utilizado aqui, né, nas conjugações que indicam o plural. Ele vai ser sempre utilizado no singular. Exemplos: houve mudanças no clima. Às vezes a gente pensa, eu vou falar de acordo com mudanças. Só que não, né? O verbo, ele está fazendo referência ao clima, e o clima é do singular. Então, houve mudanças no clima. É a forma correta de flexionar esse verbo. Ou seja, terão mudanças no clima, né? Ou aconteceu mudanças no clima. Ou seja, ele tem o sentido de acontecer, de ocorrer, né? De existir. Em todas essas situações, a gente tem que utilizar a palavra no singular, no caso, o verbo haver. Houve manifestações na porta do Senado. Mesma situação. O houve aqui, né, o verbo haver, ele está no sentido de acontecer, né, de existir. Houve um imprevisto. Mesma situação, né? Quando ele está no sentido de acontecer e de ocorrer. Então, é lembrar essa regrinha básica, que toda vez que eu tiver que aparecer o verbo haver em uma frase em que o sentido do verbo pode ser substituído por acontecer, ocorrer, existir, ele jamais pode ser flexionado, ele jamais pode ser utilizado no plural. E por fim, mas não menos importante, pelo contrário, eu acho que é uma das questões gramaticais que mais nos pega, né, que a gente tem maior dificuldade de utilização, é o uso da crase, né? A crase, assim, ela é temida pelos
alunos e professores, né, pelas pessoas que têm a necessidade no momento da escrita, se questionar: eu devo ou não utilizar a crase nessa frase? Faz sentido? O texto vai estar correto? Em que situação eu posso utilizar, né, esse sinalzinho gráfico lá dentro do meu texto? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a crase, ela deve ser empregada apenas diante de palavras femininas, né? Então, como a gente sabe que o uso da crase é a junção do artigo a com a preposição a, né? E o artigo a ele faz referência a palavras femininas, então assim é a regra mais clara e a primeira regra da língua vai ser essa, né? Que a crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas, né? Caso você fique em dúvida, né, sobre quando utilizar o acento grave, né, substitua a palavra feminina por uma masculina. Se o a virar ao, ela receberá o acento grave, né? Então, essa é a situação que a gente pode estar fazendo esse exercício de fazer essa substituição, né, do a pelo ao, nesse sentido, ela vai receber esse acento grave. Aí, alguns exemplos, assim, só para contextualizar. As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa, né? Então, nessa situação, a gente utiliza a crase. Aí, digamos assim, eu tô com dúvidas nessa situação, vou utilizar a crase ou não. Então, a gente faz a substituição, né, da palavra confraternização por uma palavra masculina, para ver se dá certo. E o que seria uma palavra equivalente à confraternização, uma palavra masculina equivalente? Seria encontro, né? Seria, digamos assim, um sinônimo para confraternização é encontro. Então, as amigas foram ao encontro de final de ano da empresa. Aqui a gente observa, né, que dá para substituir o a pelo ao, quando a gente substitui a palavra. Então, nesse caso, você vai confirmar realmente que é necessária a utilização da crase. Mas existe um caso em que o acento indicador de crase pode substituir antes de uma palavra masculina. Isso aqui, digamos que é a exceção da regra, né? Isso acontece, né, quando a expressão a moda de estiver implícita na frase. Exemplo. Ele cantou a canção a Chico Buarque. Nessa situação, né, Chico Buarque é um substantivo masculino. Eu disse, professora, mas se a gente só utiliza a crase diante de palavras femininas, por que nessa situação a gente tem que usar a crase? Porque nessa situação específica, né, que é a exceção da regra, a palavra a, né, o artigo pode ser substituído pela a expressão a moda de, né? Por exemplo, ele cantou a canção a moda de Chico Buarque, né? Então, nessa situação, a gente tem que utilizar a crase. Outro exemplo, ele comprou os sapatos a Luiz XV. Mesma situação. O a aqui da frase pode ser substituído por a moda de. Aí, nessa situação, a gente utiliza a crase, ok? A outra regra, né? Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indiquem hora. Essa eu acho que é uma das mais clássicas e que a gente menos erra, né? Nas situações que indiquem hora, é recomendável, né? A regra diz que você tem que utilizar a crase. Exemplos: às 3 horas começaremos a estudar, né? O as vai fazer referência a horas, né? Nessa situação, a gente tem que utilizar a crase. A partida de futebol terá início às 17 horas, mesma situação. Mas quando as horas estiverem antecedidas das preposições para, desde e até, naturalmente, né, o artigo não receberá o acento indicador de crase. Então, aqui, mais uma vez, é uma exceção. Ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde as 10 horas. Nessa situação, né, quando a palavra é antecedida pela preposição desde, né, neste caso, aí o artigo não vai utilizar a crase, no caso. Fique tranquilo, eu estarei no trabalho até às 9 horas. Mesma situação, né? Está antecedido
pela preposição até, então não vai ser utilizado. Porque como eu falei lá no começo, né, a crase, ela é utilizada da junção do artigo a com a preposição a, né? Nessa situação, como a preposição aparece no texto, aqui na frase, é outra, né? Então não há necessidade da utilização da crase nessa situação. A terceira regra, né? Antes de locuções adverbiais femininas, né? Então, assim, exemplo, às vezes chegamos mais cedo à escola. Ou seja, aqui faz referência ao tempo, né? Ou seja, às vezes, vez por outra, né? Chegamos mais cedo à escola. Então, nesse caso, vai ser utilizado. Ele terminou a prova às pressas, pois já passava do horário. Também se utiliza as pressas, indica o modo como ele terminou a prova, ou seja, ele terminou a prova apressadamente, né? Ele teve a necessidade de fazer a prova correndo, né? Porque o horário já estava passando. Então, nesse sentido, faz ao modo como a pessoa fez uma determinada ação e antes de uma palavra feminina, no caso pressas, a gente vai utilizar a crase. Se você utilizar bem, ótimo. Se você não utilizar, não vai ter problema. Antes dos pronomes possessivos, etc., existem outros, né? Nesses casos, o uso do artigo antes do pronome vai ser opcional. Exemplo, eu devo satisfações à minha mãe ou eu devo satisfações à minha mãe, as duas formas estão corretas, né? Ou seja, o a, ele tá antes, né, do pronome possessivo minha, né, fazendo referência à mãe. Então, nessa situação, tanto faz você utilizar como não utilizar. Antes de substantivos femininos próprios, né, vale lembrar, né, que antes de nomes próprios femininos, o uso da crase é opcional, até porque o artigo antes do nome não é obrigatório, né? Então, assim, por exemplo, Carlos pedido a Mariana, né? Você pode utilizar nessa situação, ou não utilizar. Por exemplo, Carlos fez um pedido a Mariana, o a sem o uso da crase, né? E depois a palavra até. Se depois da preposição até houver uma palavra feminina, né, que admita artigo, a crase também será opcional. Exemplo, né, os amigos foram até a Praça General Osório. Aqui, se você, né, porque o artigo, ele vai estar antes da preposição até, né, se você quiser utilizar quando nessa palavra, você pode utilizar, mas também pode não utilizar, né? Os amigos foram até a Praça General Osório. Então, assim, são essas situações, né, que a gente pode utilizar a crase, mas é interessante a gente observar que há uma variação, né, dessas regras, e é interessante que a gente tenha essa preocupação de observar um pouco essas regras para que não haja ruído, né? E também que não haja erro na sua escrita. Porque nós, como estamos dentro de um ambiente acadêmico, cada vez mais a gente está, digamos assim, tendo a necessidade de utilizar essas palavras de forma corretamente, né? Para que a nossa escrita ela seja mais fluida, que ela seja de melhor compreensão para quem está lendo e que a gente não seja prejudicado, né, pelo mau uso, né, das questões gramaticais. Então, gente, eu acho que é isso. Espero ter contribuído, né, com vocês. Eu trouxe apenas esses 4 exemplos, né, só para a gente ter uma noção de como a língua portuguesa ela tem realmente essas pegadinhas, né, tem essas questões que são um tanto quanto difíceis, né, para que a gente possa aprender e utilizar isso, mas também é questão de prática, prática de leitura, prática de escrita, que a gente vai aprendendo com o tempo e aperfeiçoando. Então é isso, obrigada, um abraço para todo mundo esteja bem, tá?
Até mais e até a próxima.